Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lançar esta leitura para o nosso booktuber. Queremos contar com a sua atenção para que você escute o texto até o final. Hoje o assunto bastante interessante, um texto publicado por Adair de Menezes Júnior e Alexander Moreira Almeida. Este é o nosso Booktuber. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente, compartilhe e deixe o sino ativado para quando nós colocarmos novos vídeos para o nosso estudo, conhecimento, crescimento intelectual de maneira segura, confiável e séria. Então, vamos fazer a leitura, o diagnóstico diferencial entre experiências espirituais e transtornos mentais de conteúdo religioso. Os autores Adair de Menezes Júnior, Alexander Moreira Almeida, explicam no resumo o contexto, o objetivo, os métodos, os resultados e conclusões. Vamos ao resumo. Contexto. Experiências espirituais podem ser confundidas com sintomas psicóticos e dissociativos, constituindo-se muitas vezes em um desafio para o diagnóstico diferencial. Objetivo: identificar critérios que permitam a elaboração de um diagnóstico diferencial entre experiências espirituais e transtornos psicóticos dissociativos. Métodos: foi feita uma ampla revisão na literatura sobre o tema, na qual foram examinados 135 artigos identificados em pesquisa no PubMed. Resultados: foram identificados 9 critérios de maior concordância entre os pesquisadores que poderiam indicar uma adequada diferenciação entre experiências espirituais e transtornos psicóticos e dissociativos. São eles, em relação à experiência vivida, ausência de sofrimento psicológico, ausência de prejuízos sociais e ocupacionais, duração curta da experiência, atitude crítica, ter dúvidas sobre a realidade objetiva da infância, compatibilidade com o grupo cultural ou religioso do paciente, ausência de comorbidades, controle sobre a experiência, crescimento pessoal ao longo do tempo e uma atitude de ajuda aos outros. A presença dessas condições sugere uma experiência espiritual não patológica, mas, por outro lado, a carência de estudos bem controlados, testando esses diferentes pesquisadores ainda precisam ser testados empiricamente. E direções metodológicas para as futuras pesquisas sobre esse tema são sugeridas. Então, palavras-chave: alucinação, dissociação, possessão, transe. Introdução. Introdução. Historicamente, desde meados do século XIX, a psiquiatria tem desprezado, mesmo considerado patológicas, as manifestações religiosas e espirituais. Freud considerou a religião como uma neurose obsessiva. A experiência mística também foi vista como um episódio psicótico e como uma psicose borderline. Referências à religião, todas elas associadas à psicopatologia, foram feitas pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 3, DSM-3. Outros autores, entretanto, apresentaram diferentes opiniões. Jung
viu na experiência mística a manifestação de uma experiência psicologicamente saudável. Maslow considerou as experiências culminantes a expressão máxima da saúde e do bem-estar psicológico. Wood e Cord constataram que indivíduos que relataram ter tido experiências místicas pontuam mais em escalas de bem-estar psicológico e menos em escalas de psicopatologia do que os controles. Alguns autores sugeriram a importância de se buscarem critérios diferenciadores entre o que seriam experiências espirituais não patológicas e o que seriam transtornos mentais de conteúdo religioso. As contribuições desses autores para essa importante questão foram coletadas na literatura e procurou-se apresentar e discutir alguns critérios comuns que tenham perpassado pela maioria dessas investigações. Ao final, concluiu-se que, embora todos esses critérios apresentem certa coerência, ainda não foi feita até o presente nenhuma investigação extensiva que testasse esses critérios e são colocadas algumas diretrizes metodológicas que alguns sugeriram para essa investigação. Métodos. A base de dados buscada foi a PubMed e os descritores investigados foram Dissociation, Trance, Possession e Hallucination. Foram priorizados os artigos que apresentavam pesquisas extensivas e critérios diferenciadores entre o que poderia ser considerado uma experiência saudável e o que poderia ser considerado uma experiência patológica. Resultados. Vários autores têm abordado a relação entre as experiências espirituais e manifestações patológicas da mente. Místicos, videntes e médiuns têm desafiado a compreensão dos profissionais de saúde mental e tornado necessária uma adequada diferenciação entre o que seria uma experiência espiritual saudável e o que seria um transtorno psicótico dissociativo com conteúdo religioso. Já no início do século XX, William James, investigando as experiências de êxtase místico, verificou que essas experiências foram saudáveis. Verificou que essas experiências, quando saudáveis, tinham duração breve e traziam efeitos benéficos para quem as vivenciava. Buckley examinou relatos autobiográficos de indivíduos que viveram experiências místicas e de indivíduos que viveram experiências esquizofrênicas. Ele identificou aspectos comuns e aspectos diferenciadores em ambas as experiências. Encontrou os seguintes aspectos comuns nas duas experiências: elevação do nível de consciência, sentir-se transportado além do próprio self, perda das fronteiras entre o self e os objetos, dilatação de sentido do tempo, sentir-se envolvido em luz e em um forte sentido de comunhão com o divino. É característica do êxtase místico a preservação da estrutura do pensamento e da fala, predomínio das alucinações visuais sobre as auditivas, um grande aguçamento dos sentidos, estabilidade das emoções e duração da experiência limitada no tempo. São características de um surto psicótico e quebra da estrutura do pensamento e da fala, o predomínio das alucinações auditivas sobre as visuais, o embotamento dos sentidos, o esvaziamento das emoções entremeadas, rompantes, agressivos ou sexuais, e a duração da experiência ser extensiva no tempo. Lenz
enfatizou o grau de convicção sobre a experiência vivida como critério de saúde mental. Na vivência saudável, existe a dúvida sobre a realidade objetiva da experiência, e no transtorno mental existe certeza. Existe certeza sobre essa realidade. Lukoff e posteriormente Grayson investigaram a experiência de quase morte, EQM, procurando diferenciá-las em outras experiências psicopatológicas. Nesta experiência, o indivíduo chega a se ver fora do corpo, encontra seres espirituais e depois retorna ao seu corpo. Assim, Lukoff percebeu, na experiência de quase morte, nítidos e antecedentes estressores, um bom funcionamento psicológico prévio, uma atitude exploratória em relação à experiência e a ausência de déficits interpessoais. Já Grayson, confirmando as características saudáveis da experiência de quase morte, tais como já tinham sido apresentadas por Lukoff, diferenciou a experiência de quase morte do transtorno do estresse pós-traumático, vendo neste último a presença de lembranças intrusivas e diminuição geral do interesse em diversas atividades. O estranhamento dos outros, a restrição dos afetos e um senso de futuro abreviado que não se faziam presentes na experiência de quase morte, estão presentes nessas lembranças intrusivas. Oxman et al. Também viram aspectos comuns e diferenciados dos relatos de místicos e esquizofrênicos. Eles escolheram relatos disponíveis publicamente, que o texto tivesse sido escrito logo depois da experiência, que estivesse escrito em inglês e tivesse uma extensão suficiente. De comum entre ambas as experiências, viram a abundância das fantasias e, como fatores diferenciadores, viram que os místicos tratam de encontros com Deus e de sentimentos religiosos, enquanto os esquizofrênicos tratam de doenças e de fortes sentimentos de maldade. Sims propõe que uma experiência espiritual saudável é compatível com uma tradição religiosa. O indivíduo compreende a incredulidade dos outros e tem reservas em discutir sua experiência com outros. Acredita que não a compreensão é descrita com convicção e por fim, o indivíduo sente necessidade de efetuar alguma mudança no seu comportamento depois da experiência vivida. Já a experiência patológica se revela em resultados que são compatíveis com uma história de transtorno mental e surge sempre associada a outros transtornos psiquiátricos. Groff, com base em suas experiências clínicas, criaram o conceito de emergências espirituais. Esses autores apresentaram essas experiências com um duplo significado, possível pelos diferentes significados de spiritual emergency and spiritual emergency. Enquanto spiritual emergency refere-se à eclosão de uma experiência espiritual que surge sem acarretar perturbação das funções psicológicas. Já a spiritual emergency é a ocorrência descontrolada da experiência espiritual com problemas dos funcionamentos psicológico, social e ocupacional. Groff
fizeram uma ampla e detalhada diferenciação entre as manifestações de uma experiência espiritual e um transtorno mental. No primeiro caso, as experiências são suaves, não geram sensações desagradáveis, não conflitivas, são graduais, preservam a diferenciação entre o que é interno e o que é externo. Geram uma atitude de expectativa positiva, favorecem uma renúncia ao controle, estimulam a aceitação de mudanças, integram-se à consciência diária, permitem uma compreensão detalhada, não geram necessidade de discutir frequentemente e possibilitam uma lenta mudança de compreensão de si mesmo e do mundo. Já as experiências ligadas ao transtorno mental são intensas, geram sensações desagradáveis como tremores e calafrios, são conflitivas, são abruptas, não diferenciam o que é interno do que é externo, geram uma atitude ambivalente, promovem a necessidade do controle, instigam resistência às mudanças, trazem perturbações na consciência diária, sua compreensão é confusa, geram a necessidade de discutir a experiência e provocam modificações abruptas na consciência de si e do mundo. Greenberg e Winston investigaram uma população de judeus ortodoxos, procurando diferenciar o que seria um sistema de crenças e práticas religiosas rigorosos, mas psicologicamente saudáveis, de um transtorno obsessivo compulsivo com fundo religioso. Assim, as experiências pessoais saudáveis são compatíveis com as crenças aceitas pelo grupo religioso. Seus detalhes não excedem as crenças aceitas, são moderadas, geram excitação e as habilidades sociais e os hábitos de higiene estão preservados. Já nas crenças obsessivas, as experiências são muito pessoais e divergem das crenças do grupo. Seus detalhes excedem as crenças aceitas, são intensas, geram terror e as habilidades sociais e os hábitos de higiene estão comprometidos. Já os comportamentos saudáveis não excedem as prescrições, são gerais, não estão presentes condutas de limpeza e de verificação e não ocorre a desconsideração de outras práticas. As condutas compulsivas, diferentemente, excedem as prescrições, são muito específicas, estão associadas a rotinas de limpeza e de verificação e trazem desconsiderações para com outras práticas religiosas propostas pelo grupo religioso. Lukoff et al. Propuseram para o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, na versão de 1994, uma nova categoria de problemas psicológicos, denominada por ele problemas religiosos e espirituais. Problemas religiosos são experiências perturbadoras que envolvem crenças e práticas de uma igreja ou instituição religiosa que ocorrem, por exemplo, em um momento de crise de fé ou na migração para uma nova orientação religiosa. Problemas espirituais são experiências perturbadoras que envolvem o relacionamento do indivíduo com um ser ou força transcendente, que ocorre, por exemplo, nas experiências místicas e nas experiências de quase morte. Em uma experiência mística, ocorre uma vivência de união com o ser divino, uma grande euforia e a perda da noção de tempo e espaço, que podem ser confundidas com episódios psicóticos agudos. Em uma experiência de quase morte, uma pessoa se vê projetada fora de seu corpo,
encontram seres espirituais e alcançam uma nova compreensão da vida. Experiência esta que pode ser confundida com um transtorno dissociativo e de despersonalização. Esse foi um importante avanço na psiquiatria, pois se colocou a possibilidade de muitas experiências espirituais e religiosas de não serem patológicas, apesar de se assemelharem a transtornos mentais. A criação dessa categoria teve como objetivos incrementar especificamente no diagnóstico dessas experiências, reduzir efeitos danosos de um diagnóstico equivocado, estimular pesquisas que gerem tratamentos mais adequados para esses problemas e estimular os centros de formação psiquiátricos a acrescentarem a compreensão e o tratamento desses problemas aos seus programas de treinamento. Jackson e Fulford empreenderam um estudo comparado 5 indivíduos que tinham vivenciado experiências espirituais com 5 indivíduos que estavam se recobrando de surtos psicóticos, mas que interpretavam suas experiências em termos religiosos. Eles propuseram que as experiências espirituais e psicóticas não pudessem ser diferenciadas apenas pelos sintomas que são muito semelhantes em um caso e outro. Mas seria mais importante investigar o sistema de valores e crenças com os quais o indivíduo avalia e compreende as suas experiências. Jackson e Fulford conseguiram, assim, levantar sintomas diferenciadores entre as duas experiências. Assim, a experiência espiritual geralmente é voltada para os outros. É curta, vivida intelectualmente, existe dúvidas sobre ela, preserva o insight sobre a origem interna da experiência, é controlada, não leva a perder o contato com a realidade. É emocionalmente neutra ou positiva. Traz satisfação, traz consciência da não compreensão dos outros. Não ocorrem falhas nas ações intencionais. Não leva à deteriorização da vida. Seu conteúdo é aceitável pelo grupo cultural de referência do indivíduo e gera crescimento pessoal. Já a experiência psicótica geralmente é voltada para a própria pessoa. É longa, é vivida corporalmente, existe a certeza sobre ela, falta insight sobre sua origem interna, leva a pessoa a ser submergida nela, leva a perder o contato com a realidade, é emocionalmente negativa, ou seja, traz sofrimento, não existe consciência da não compreensão dos outros, gera falhas em ações intencionais, leva à deteriorização da vida, seu conteúdo é estranho para o grupo cultural de referência do indivíduo e ocorre um prejuízo geral na vida pessoal. Koenig, procedendo a uma revisão da literatura sobre critérios diferenciados e diferenciadores entre experiência espiritual e transtornos mentais, propõe que as primeiras, a experiência espiritual, não comprometem os desempenhos sociais e ocupacional. Comprometem o desempenho social. Não comprometem o desempenho social e ocupacional. Preservam a compreensão do caráter comum da experiência. Não geram ruptura na relação
com um grupo sociocultural de referência, não estão associadas a outras patologias mentais e geram crescimento psicológico com o tempo. A questão da saúde mental e da psicopatologia se torna crítica diante dos fenômenos alucinatórios que habitualmente são associados à esquizofrenia ou a outros quadros psicóticos. Segundo Esquirol, a alucinação é uma percepção sem objeto. A definição do DSM-4 não se afastou muito desse significado original ao definir a alucinação como uma percepção sensorial que apresenta um forte sentido de percepção real, mas ocorre sem a estimulação externa dos órgãos e sentidos pertinentes. Pesquisas populacionais há mais de um século vêm indicando que os fenômenos alucinatórios, mais do que uma categoria de experiências restritas ou aos psicóticos esquizofrênicos, ocorrem em uma forma bastante disseminada na população. No final do século XIX, Zygmunt, vinculado à Sociedade de Pesquisas Psíquicas, entrevistou 7.717 homens e 7.599 mulheres britânicos. Ele constatou que 7,8% dos homens e 7,8% dos homens e 12% das mulheres relataram ter tido pelo menos um episódio vívido de alucinação. West, conduzindo uma pesquisa similar por meio da distribuição de questionários com 1.519 sujeitos, 50 anos depois, na mesma região anteriormente investigada por Sid Jelwick, confirmou a ocorrência de alucinações em 14% dos indivíduos investigados. Tien constatou que 10% dos homens e 15% das mulheres, em uma amostra de 18.752 indivíduos, obteve uma ampla pesquisa de sintomas psiquiátricos em uma população geral, Epidemiological Catchment Area Program. Apresentavam alucinações ao longo de toda a vida, sem manifestarem outros sintomas patológicos. Ohio sondou 13.057 indivíduos da Grã-Bretanha, da Alemanha e da Itália, por telefone, e constatou que 38,7% destes relataram ter tido alucinações. E entre estes, 5,1% apresentavam esse sintoma uma ou mais vezes por semana. Além de as alucinações acontecerem extensivamente, John e Van Os, Semper et al. E Lincoln propõem que elas acontecem em um contínuo, no qual em um extremo estão os indivíduos saudáveis e no outro extremo estão os esquizofrênicos. Baseados em grandes estudos populacionais, eles propõem que, tal como a esquizofrenia não é um construto categorial, mas sim dimensional, ou seja, mais do que existir uma categoria de esquizofrênicos puros, diferentes dos maiores, diferentes dos normais, a esquizofrenia se estende em maior ou menor grau a toda a população.
O diagnóstico patológico dependerá de uma maior frequência e intensidade da experiência alucinatória, da coexistência de outros sintomas e de prejuízo na capacidade de adaptação em geral. Strauss propõe serem indicados da patologia a convicção sempre a realidade objetiva da vivência alucinatória, a ausência de apoio cultural para a experiência, a grande quantidade de tempo envolvido com a experiência e a implausibilidade da vivência em relação à realidade social socialmente compartilhada. Slade, investigando dois pequenos grupos de psicóticos alucinadores e não alucinadores, e Richardson e Divo, examinando dois grupos de alcoólatras, alucinadores e não alucinadores, utilizando testes psicológicos, verificaram que as alucinações são geralmente disparadas por estresse pessoal, em pessoas muito focadas em si mesmas, que são muito imaginativas e têm um pobre teste de realidade. Ornick et al. Compararam grupos de não pacientes alucinadores, pacientes com transtorno dissociativo e pacientes esquizofrênicos, e concluíram que as alucinações entre normais são tranquilas, não geram alarme nem perturbação e existe controle sobre elas. E as alucinações dos esquizofrênicos são precedidas por eventos traumáticos, geram perturbação e não se exclui, acho que pode pensar assim. Sepper et al. Compararam três grupos de pessoas, sendo 39 esquizofrênicos alucinadores, 49 esquizofrênicos não alucinadores e 363 universitários normais, e assinalaram algumas características dos alucinadores esquizofrênicos. Consideram que suas alucinações visuais e auditivas são percepções objetivas, têm vários impedimentos na vida, apresentam outras disfunções clínicas e têm percepções distorcidas. Experiências dissociativas também estiveram associadas a transtornos mentais. O termo dissociação foi iniciado por Pierre Janet em 1880 para significar desagregações psicológicas. Segundo Pierre Janet, a dissociação seria a perda da unidade do funcionamento da personalidade humana, na qual certas funções mentais atuariam de forma independente de fora de um controle consciente. A dissociação pode ocorrer naturalmente, como um exemplo, quando uma pessoa se absorve tanto em assistir a um filme que fica totalmente alheia a tudo, por mais que esteja acontecendo a si mesmo ou ao seu redor. Na concepção original de Janet, a dissociação seria um construto categorial, ou seja, é um tipo ou categoria de experiências que só ocorreria em indivíduos mentalmente doentes, que teriam uma deficiência em integrar diferentes conteúdos psicológicos. Alguns contemporâneos de Janet, como Frederick Myers, Morton Prince e William James, apresentaram um ponto de vista diferente, pelo qual a dissociação é entendida como um construto dimensional, ou seja, é vivenciado em maior ou menor grau por todas as pessoas, indo de um extremo saudável até outro extremo patológico. É necessário termos, em compreensão da extensão
em que a dissociação ocorre na população em geral. Ross et al. Avaliaram uma amostra de 1.055 adultos não diagnosticados, extraída de total de 650 mil habitantes da cidade de Winnipeg, Canadá. Eles aplicaram nesta amostra o Dissociative Experience Scale, DES, um instrumento de autoinforme composto por 28 itens que mede experiências dissociativas e constataram que 13% desses indivíduos apresentaram uma pontuação acima de 20, indicando a existência de um nível alto de vivências dissociativas nessa amostra. Waller et al. E Martinez Taboas propuseram que a dissociação não patológica envolve a capacidade de absorção e de envolvimento imaginativo e constitui uma experiência humana para a qual todos os indivíduos são propensos em maior ou menor grau. Telegen e Edson definiram a absorção como um estado de total atenção, no qual o aparelho representacional parece estar totalmente dedicado a experienciar o objeto percebido. Wilson e Barbie, Rui e Lin, e Rauschenberger e Lin identificaram alguns indivíduos que denominaram de fantasiadores, como sendo muito propensos à fantasia, tendo tido na infância um maior envolvimento com jogos de fantasia do que com brincadeiras com outras crianças, e sua capacidade de fantasiar representou um canal de escape para sua solidão e sua raiva. Lewis Fernandes afirma que a dissociação não patológica ocorre com o controle pleno por parte do indivíduo, dentro de um contexto cultural que a organiza, e é significativa para a própria pessoa e para os outros. Butler acrescenta que a dissociação saudável é útil em todo o processo mental, facilita ações de atitudes automáticas, ajuda a escapar mentalmente de situações desagradáveis e a concentrar-se em atividades absorventes. Não tem sua origem associada a traumas, ocorre em períodos curtos, é suave e não bloqueia o funcionamento da mente. A propensão à fantasia, entretanto, por mais inocente que possa parecer, pode levar à dissociação patológica quando um evento traumático faz o indivíduo buscar, na fantasia, a forma de escapar da realidade tolerável. A dissociação patológica, surgindo inicialmente como uma forma de lidar com a situação aversiva, pode se generalizar para as demais situações de vida, passando a trazer prejuízo na capacidade de adaptação do indivíduo. É a interação entre a capacidade natural de absorção com as experiências traumáticas que resultará na dissociação patológica. A dissociação patológica expressa um definido mau funcionamento psicológico, gera sofrimento e incapacitação, é involuntária e é interpretada pelo grupo cultural de referência do próprio indivíduo como sendo uma doença que necessita de tratamento. Dissociadores patológicos mesclam as formas não patológicas com as formas patológicas de dissociação. A dissociação patológica está ainda associada a experiências traumáticas do passado. É crônica, grave e deliberadora para os funcionamentos psicológico e social do indivíduo. Segundo Waller et al. E Martinez Taboas, a dissociação patológica se expressa por meio da amnésia, da despersonalização e desrealização de identidade e da alteração de identidade. A amnésia dissociativa compreende basicamente
a perda de memória, sobretudo de eventos recentes e de informações pessoais importantes, que não pode ser atribuída a um aquecimento habitual, à fadiga ou a um sintoma de origem orgânica. A despersonalização refere-se às alterações afetivas e perceptuais em relação ao self que levam o indivíduo a estranhar a si mesmo e ao seu próprio corpo. A desrealização refere-se às mesmas alterações em relação ao seu meio ambiente, que fazem o indivíduo se sentir desconfortável nesse ambiente. O transtorno de identidade dissociativa, antes chamado de transtorno de identidade múltipla, manifesta-se pela existência de duas ou mais personalidades dentro de um mesmo indivíduo, que se alternam dentro dele, com períodos de amnésia, eclipsando as personalidades que foram afastadas. A alteração de identidade é vista mais evidentemente no transtorno de transe dissociativo. Cardenhan et al. Definem transe como uma alteração temporária da consciência da identidade ou do comportamento com diminuição da percepção do ambiente e ocorrência de movimentos que estejam fora do controle da própria pessoa, sem substituição da própria consciência por outra. Os mesmos autores definem transe de possessão como sendo a mesma vivência, com a diferença que a alteração da consciência é atribuída a uma força ou entidade espiritual externa que se aposta da consciência daquele que vivencia a experiência. Deve-se tomar cuidado para não considerar patológicas todas as formas de transe e possessão, pois Bourguignon, em uma investigação antropológica, constatou que em 488 sociedades no mundo, 90% delas possuíam formas institucionalizadas de trânsito, e em 52% destas, esses estados são atribuídos à possessão por serem espirituais. Isso nos mostra que a extensão em que essa vivência acontece no mundo nos leva a tomar cuidado para não reduzi-la ao mero mau funcionamento psicológico de indivíduos mentalmente doentes. Lewis propôs alguns critérios para diferenciar a possessão saudável da patológica. A possessão não patológica, denominada por ele como central, é episódica, ocorre em um tempo delimitado, é organizada e ocorre dentro de um contexto cultural que lhe confere significado. Já a possessão patológica, denominada por ele como periférica, tende a ser crônica, ocorre de forma não controlada, não é organizada e não compatível com o contexto cultural no qual o indivíduo esteja integrado. Big Young propõe que estados de transe saudáveis sejam disparados com ações definidas, sejam curtos e gerem resultados benéficos para o indivíduo que os vivencia, e serão patológicos se forem disparados por emoções estressantes durante muito e gerarem resultados maléficos para quem os vivencia. Cardenhan et al., utilizando os conceitos de Lewis, afirmam que a possessão central não patológica vem de uma predisposição provavelmente biológica que foi moderada por fatores socioculturais organizados que levaram a rituais controlados de possessão. É neste sentido que poderemos compreender os transes de possessão da mediunidade que acontecem nas religiões mediúnicas, como o espiritismo, na Umbanda e no Candomblé. Já a possessão periférica patológica também decorreria de uma predisposição biológica, mas que foi impactada por traumas físicos ou sexuais, gerando alterações de identidade difíceis de controlar e organizar. Os indivíduos passam a apresentar sofrimento psicológico
e prejuízos significativos no seu funcionamento social e ocupacional. Discussão. Será apresentado um resumo com os principais sintomas diferenciados entre uma experiência espiritual e um transtorno mental, propostos por esses autores. A ordem de colocação desses critérios deve-se a uma concordância decrescente dos autores em relação a eles, tal como apresentados nesse estudo. Esses critérios não devem ser considerados isoladamente, mas sim em um conjunto. Faltam, entretanto, mais estudos que testem prospectivamente os critérios diferenciadores do que seria uma experiência espiritual e do que seria um transtorno dissociativo. 1. A ausência de sofrimento psicológico. Sofrimento está relacionado à doença. Deve-se lembrar, entretanto, que os estágios iniciais de uma experiência religiosa ou espiritual podem vir acompanhados de grande sofrimento pessoal, que poderão ser superados à medida que o indivíduo avançar na compreensão e no controle de sua experiência. Grayson, estudando as experiências de quase morte, afirma que os indivíduos, após essa experiência, sentem raiva e depressão, experimentam abalos em suas crenças religiosas, passam a duvidar de sua sanidade mental, sentem-se incompreendidos pelos familiares e profissionais de saúde e que 75% rompem casamentos e suas carreiras profissionais podem ficar gravemente prejudicadas. Comentando 4 casos em seu artigo, ele afirma que o atendimento psicoterapêutico e psicofarmacológico adequado trouxe uma melhor compreensão da experiência vivida por eles, levando esses pacientes a retomarem, muitas vezes reestruturarem sua vida de forma mais significativa. 2. A ausência de prejuízos sociais e ocupacionais. A saúde psicológica implica um ego estruturado, gerenciando adequadamente as relações sociais, familiares, afetivas e atividades ocupacionais. Lukoff et al., entretanto, comentam como indivíduos que tiveram uma experiência mística podem se sentir temporariamente desajustados em relação à sua vida cotidiana, enquanto não conseguirem compreendê-la e retomá-la. 3. A experiência tem duração curta e ocorre episodicamente. A experiência espiritual não patológica é um acréscimo às possibilidades vivenciadas do indivíduo, não se interpondo às demais experiências cotidianas da consciência. Assim, espera-se que a pessoa saudável passe por vivência em comum e logo retome seu estado habitual de consciência e suas atividades cotidianas. Existem casos, entretanto, de médiuns treinados que sustentam experiências espirituais por mais tempo, sem comprometimento de sua saúde mental. Existe uma atitude crítica sobre a realidade objetiva da experiência. 4. A consciência saudável, surpreendida pela experiência espiritual religiosa, precisará refletir sobre o sentido dessa experiência para si mesmo e para a sua vida. Enquanto o indivíduo não desenvolver uma nova compreensão sobre a experiência que esteja vivendo, ele precisará colocar sob suspeita essa nova experiência até que ela possa ser compreendida. Enquanto isso, ele poderá não conseguir avaliar adequadamente o que lhe sucedeu, como ocorre, por exemplo, nas experiências místicas, como mostraram Lukoff et al. 5. Existe compatibilidade de experiência com o grupo cultural religioso. A compatibilidade de experiência com as crenças e os comportamentos próprios de um grupo cultural de referência sugere o afastamento social daquele que vive a experiência com práticas de um grupo, conferindo legitimamente a sua vivência. Entretanto, a experiência de quase morte e a mediunidade podem surpreender indivíduos, seus familiares, bem como os grupos religiosos em que eles estejam inseridos, sem que alguém tenha qualquer compreensão sobre o que tem ocorrido. 6. A ausência de comorbidades. Sims apontou que a psicopatologia relacionada a uma experiência espiritual pode ser observada tanto no comportamento do indivíduo quanto na sua experiência subjetiva. Manifesta-se em todas as áreas de vida e compõe um histórico de vida compatível com o histórico de um transtorno mental
E nada lembrando uma experiência espiritual. Quanto mais evidenciada estiver a patologia, mais probabilidades teremos de estar diante de um transtorno mental. A experiência é controlada. Cabe a um ego vigilante controlar suas vivências habituais e garantir um bom desempenho pessoal e social. Caberá a ele, da mesma forma, controlar as experiências espirituais e religiosas, de modo a não prejudicar suas vivências habituais. Formas orientais de uma meditação, por exemplo, tendem a atrair indivíduos com transtorno de personalidade borderline e narcisista, que têm uma frágil interpretação psicológica, podendo gerar a esses indivíduos falsas experiências de iluminação repletas de visões aterradoras. 8. A experiência gera crescimento pessoal. A experiência espiritual gera significados enriquecedores para a vida pessoal, social e profissional de um indivíduo. Já a experiência patológica mal estruturada e mal estruturada, desde o princípio, amplificará e ampliará o desequilíbrio do indivíduo ao longo do tempo, resultando em deteriorização geral da sua qualidade de vida. 9. A experiência é voltada para os outros. A experiência voltada para os outros guarda um sentido e um objetivo social, próprios de alguém socialmente ajustado. Já a experiência egocentrada tende a ser isolacionista e pode muito facilmente levar o indivíduo a enredar-se nos meandros de um pensamento delirante, sem que ele próprio possa se dar conta da extensão do seu desvio de normalidade. Considerações finais. Conclusão. Embora os critérios diferenciadores aqui apresentados sejam exercícios para diferenciar uma experiência espiritual de uma condição de tratamento mental, são necessários estudos controlados que testem esses critérios sugeridos. Esses futuros estudos deverão tomar alguns cuidados para que possam ter maior validade. Tart já tinha apontado a inadequação da abordagem científica tradicional para abordar os estados alterados da consciência, atendidos como alterações qualitativas no padrão global de funcionamento mental que o indivíduo sente serem radicalmente diferentes do seu modo habitual de funcionamento, recomendando o uso extensivo de observações empíricas que possam ser replicadas por outros investigadores. Heber et al. E Rose et al. Propuseram que os estudos sejam feitos com populações não clínicas, para que seus resultados possam ser mais generalizáveis para a população não diagnosticada. Riesel sugeriu que fossem utilizadas amostras maiores e estas fossem recolhidas em ambientes onde as experiências estudadas ocorram com maior frequência. Almeida e Neto recomendam, entre outras coisas, utilizarem-se diversos critérios de normalidade e patologia, avaliar a experiência de modo multidimensional e priorizar estudos longitudinais que permitam esclarecer vamos dizer assim, né, complexas relações causais entre as variáveis associadas às experiências espirituais e aos transtornos mentais. Por fim, Levin e Steele também insistem em estudos longitudinais. Propõem um uso de conceitos operacionais relativos às experiências e recomendam buscar respostas para as seguintes perguntas: o que, quem, onde, quando, como e por quê. E aí são feitas as referências de textos consultados
o que mostra a fundamentação teórica deste artigo científico. É escrito pelos autores Adair de Menezes Júnior e Alexander Moreira de Almeida e lido por esta que vos fala, a professora Elcio Macedo, que pede a você, inscreva-se no canal, deixe o sino ativado para ver quando mandamos novos vídeos, sugira um texto que você gostaria de escutar e está sem tempo de ler. Nós podemos fazer isso para você. E vamos lá!